Olá, tudo bem? Professor Bruno na área, professor Bruno com métodos renovadores aqui para vocês, família, como é de costume que o nosso curso oferece para vocês. Olha só, de antemão, seu professor já quer deixar uma coisa bem avisada aqui. Operações com conjuntos numéricos é um excelente complemento para essa matéria, galera. Sabe aquela matéria das bolinhas que você já está aí assistindo, que você já está estudando, que você já está manipulando tudo bonitinho, sabendo como faz, sabendo o que faz direitinho? Família, operações com conjuntos são complementos para essa matéria. São complementos, família. E eu vou precisar daquele cenário lá para que a gente trabalhe o raciocínio lógico de maneira perfeita. Mas vem comigo, professor, o que eu faço aqui que é diferente do que eu já estou acostumado, professor? Galera, aqui a gente vai na capacidade interpretativa das coisas. Aqui o português é base, mas a gente deixa um pouco ele de lado para aplicar as dicas que o seu professor já mastigou aqui para vocês, tá? Primeiro ponto, galera, não tem como eu colocar um raciocínio lógico, começar isso sem definir uma coisa. Galera, o que vem a ser uma proposição? Até porque a proposição é base do que é um raciocínio lógico. Família, quando eu falo de proposição, o que você precisa entender como proposição? Uma proposição é nada mais, nada menos aquilo que a gente pode validar como verdadeiro ou falso. Então, de uma forma bem simples, de uma forma bem didática, o que é uma proposição, galera? É tudo aquilo, é toda expressão, pronto. É toda expressão. É toda expressão. É toda expressão que podemos validar, toda expressão que podemos validar como verdadeiro ou falso. Ou seja, família, a gente consegue atribuir um valor de verdadeiro ou falso? A gente consegue atribuir isso? Beleza. Se a gente conseguir fazer isso, então a gente tem de posse uma proposição. E família, o raciocínio lógico matemático é voltado para isso. Mas a gente pode até ter questões que perguntam, tá? Pergunta se é ou não uma proposição. Família, para a gente saber se é uma proposição, a gente agora vai saber só se é possível dar um valor de verdadeiro ou falso para aquilo. Ponto final, acabou. Conseguimos dar um valor de V ou F? Excelente. Conseguimos validar? Maravilha, temos então aqui uma proposição. Quer ver um exemplo? Olha que massa. João é delegado. Galera, João é delegado, isso é uma proposição? Perfeito. Por que isso daqui é uma proposição? Galera, isso daqui é uma proposição, porque se João realmente for um delegado, isso é verdadeiro, mas se João não for delegado, isso é falso. Então, conseguimos dar um valor de verdadeiro ou falso para isso, galera. Olha que legal. Olha que legal. 2 mais 2 é igual a 6. Galera, você consegue dizer se isso é verdadeiro ou falso? Claro que você consegue. Então, família, isso também é uma proposição, porque você consegue dar o valor de verdadeiro ou falso. Ou seja, João é delegado? Não sei. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Eu consigo definir isso. 2 mais 2 é 6. Isso é completamente falso. Uma vez que eu consigo definir se é verdadeiro ou falso, galera, não importa. Isso se torna uma proposição e o nosso raciocínio lógico vai ficar baseado nisso aqui. Definir uma proposição, saber do que se trata uma proposição, o que é uma proposição, é aquilo que a gente consegue dar um valor, família, ponto final. E aqui o seu professor acabou de te dar alguns exemplos de proposição. Professor, coloque alguns exemplos de que não posso valorar como uma proposição. Beleza, galera, vem comigo, ó. X mais 2 é igual a 7. Galera, tá claro? Tá escancarado?
Estamos gritando. Isso aqui não tem como, família, ser uma proposição. Por quê? Porque você não consegue atribuir a isso um verdadeiro ou falso. Não consegue. Você não sabe primeiro qual é o valor de X para que tu tenha uma referência específica sobre isso. Outro ponto, galera, olha que massa. Você vai lá em casa hoje. Opa, isso é uma proposição? Família, isso não pode ser uma proposição, porque eu não consigo dar um valor para verdadeiro ou falso para perguntas. Então, olha que cenário perfeito, família. Atentos ao ponto de exclamação. O ponto de exclamação e o ponto de interrogação, ele faz com que uma expressão não seja proposição. Nesse caso, uma pergunta, um ponto de interrogação, já está garantido. Não precisa nem interpretar o cenário. Galera, interrogação é o suficiente para que tu saiba, isso não é uma proposição. Outra coisa. Que prazer ter você aqui. Galera, expressando isso de uma forma, né, bem expressiva, digamos assim, família, olha o ponto de exclamação. Galera, pegou uma expressão com ponto de exclamação, parou, já joga fora. Isso não pode ser uma proposição, galera. Não pode ser uma proposição. Eu não posso validar isso como uma proposição. Não tenho como julgar isso como certo e errado. Quer ver uma outra coisa? Pega as canetas. Galera, essa frase aqui está no imperativo. Eu não consigo valorar verdadeiro ou falso uma ordem. Pega as canetas, faça isso. Olha que lindo. A gente já criou o nosso cenário. Se você começar entendendo isso, família, o esqueleto do que é uma proposição, para a gente está perfeito. O que é uma proposição? É aquilo que a gente consegue definir como verdadeiro ou falso. Galera, exclamação, interrogação, né? Eu tenho um X numa variável de uma equação, ou eu estou com uma frase com verbos no imperativo, família, olha que lindo, você não consegue dar valor de verdadeiro ou falso. Então, uma proposição é aquilo que a gente consegue dar um valor exato de verdadeiro ou falso, beleza? Isso daqui para a gente está tranquilo, uma vez que já sabemos o que é proposição. Família, as proposições elas podem aparecer juntas ou as nossas proposições podem aparecer separadas, família. Isso não é problema para a gente. Quer ver? Olha um exemplo. A gente não precisa levar isso ao pé da letra, criando vários cenários para talvez achar que um tema ele é amplo ou não. Olha isso. O que seria uma proposição? Qual é a diferença entre uma proposição simples, galera, e as proposições compostas? Família, uma proposição simples eu acho que é fácil de perceber. A gente acabou de trabalhar, a gente acabou de discutir situações que se encaixam perfeitamente em casos de proposição simples. Tá aqui, ó. Você tem apenas uma proposição, família. Todas essas que a gente relatou acima são proposições simples, ou seja, você está focado apenas em fazer uma proposição. Agora, galera, a gente entra aqui no carro-chefe, vai. O que seriam, família, proposições só que compostas? O que seriam proposições compostas? Galera, mais de uma proposição. O professor dá um exemplo, com certeza. Para uma proposição composta. Então, acho que você consegue perceber, família, que uma proposição composta vai ser aquela com mais de uma proposição. Tá aí, ó. Mais de uma proposição. Quer ver um exemplo? Vem cá, vai. Deixa eu jogar um exemplo aqui para você. Ó que lindo. Maria é professora e João é delegado. Família, olha que lindo. Olha essa proposição composta. Família, olha aqui uma proposição, ó.
Maria é professora? Se Maria for verdadeiro, se Maria não for é falso. Isso é uma proposição. Família, repare que eu estou conversando uma proposição com outra proposição. João é delegado, se João for é verdadeiro, se não for é falso. Então eu tenho mais de uma proposição na minha expressão. Família, isso daqui é objeto de prova. Proposição composta, e aqui a gente já fundamenta a nossa primeira raiz, família. Aqui a gente já planta os nossos pés e a gente já fixa pontos importantes, porque se isso é tópico importante de prova, presta atenção no que o seu professor está te dizendo. Família, se isso é tópico importante de prova, então a gente precisa de uma coisa. Família, isso é tópico importante de prova, então a gente precisa consolidar um detalhe. Porque se as proposições que costumam aparecer na nossa prova são proposições compostas, professor, então existem elementos-chave que eu vou ter que focar dentro do raciocínio lógico, não é isso? Perfeito, família. Exatamente isso. Maravilha. Olha que lindo. Família, olha a pergunta que o seu professor vai estruturar para que a gente possa entender o que vai ser feito aqui. Olha só, a ideia geral é: quais são, família? Quais são os conectivos que o seu professor gosta de chamar de conectivos-chave? Seu professor gosta de chamar de conectivos-chave. Família, quais são os conectivos que a gente consegue fazer aqui? Quais são os conectivos-chave? Família, quais são os elementos que aqui sim a gente tem que atrair os nossos olhos? Família, aqui nesses conectivos-chave, dentro da área de raciocínio lógico, galera, aqui sem sombra de dúvidas tem que ser o nosso foco. Aqui, olhares atentos. Família, olhinhos atentos para isso. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é sensacional. Os elementos-chave, os conectivos-chave, família, aqueles caras que te digam assim: caramba, esse cara aparecendo na proposição, eu tenho que focar nele porque ele vai mandar acontecer as coisas. É exatamente essa linguagem que eu quero que você entenda, por isso eu estou trazendo ela de forma mais prática. Família, primeiro conectivo importante que vai aparecer na nossa prova, a letra E, não tem jeito. E eu já te mostrei ela aqui sem querer, Maria é professora e João é delegado. Família, você tem proposições unidas pelo E, você tem o E utilizado como um conectivo-chave. Galera, fique atento porque aparecendo ele, existe uma coisa importante que vai nortear esse cara. Galera, então primeiro conectivo-chave, o E. O E, muitas das vezes, ele não aparece com esse nome. O E tem um significado de conjunção. O que é, a partir de agora, uma conjunção em raciocínio lógico? Família, uma conjunção é quando uma proposição está unida à outra pela letra E. Maravilha! Galera, muitas das vezes eu não quero colocar a letra E na expressão, mas muitas das vezes você pode pegar as questões onde ela vai trazer para vocês a simbologia. Família, como é que eu posso representar a letra E através de símbolos? Tá aqui. Vzinho. Que lindo. Como esse Vzinho te lembra uma coisa. Que massa. E. O E te lembrando esse chapéuzinho. Família, viu isso? Rapidinho para fazer sentido. Olha só. Você tem uma proposição e outra. Família, só botar o chapéuzinho. Esse chapéuzinho indica o E. Ele é uma forma bonita de você suprimir o E e deixá-lo ali para representar uma expressão. Então, a letra E representa uma conjunção e eu posso utilizar como simbologia para a letra E, eu posso utilizar o que para representar a letra E, professor? Família, você pode utilizar o chapéuzinho para representar a nossa letra E. Fez sentido? Então, ao invés de colocar a letra E numa proposição composta, eu posso unir uma proposição a outra pelo chapéuzinho, que vai ter o mesmo valor. Família, outro cara que pode aparecer para a gente, é o OU. É o OU. O OU aparecendo, a gente vai ficar atento. O OU aparecendo, a gente vai ficar atento. Família, Maria é professora.
ou João é delegado. Poderia ter aparecido isso também. Então, o ou se torna um elemento chave. E professor, qual é o nome que eu dou para ele? Isso aqui é uma disjunção. Se a prova conversar a respeito desse nome, disjunção, saiba que essa disjunção está associada ao que, família? Essa disjunção está associada ao uso do ou, só isso. O ou está sendo a nossa referência como um conectivo-chave. E professor, como é que eu represento o ou por símbolo? Família, se o e é o chapéuzinho, o ou é o Vzinho. É o chapéuzinho ao contrário. Professor, tem dica para ele? Tenho. Família, olha que lindo. Assim como o e, você lembra? O e te lembra o chapéuzinho? Ó que dica massa. O ou te lembra isso. Só botar um ó. Ou. Olha o Vzinho te lembrando o ou. Pronto, você não erra mais. Família, simbologia está aí. Ou seja, quero unir uma proposição a outra, só que com símbolos. Excelente. Se eu boto um Vzinho, é a mesma coisa que dizer uma coisa ou outra. Professor, o que você está querendo dizer com isso? Família, eu estou te dando primeiro o que é uma proposição e eu estou te mostrando como é que eu posso unir proposições. Eu posso unir através do e eu posso unir através do ou. Eu já estou te dando dicas, eu já estou indo na tua essência. Mas muitas das vezes a prova não necessariamente utiliza o e ou o ou. Família, a nossa prova pode utilizar o se, então. E se a nossa prova utilizar o se, então... Galera, me conta uma coisa. O se então significa o quê, professor? O se então entra em que cenário? Família, a gente define o se então como uma condicional. Ah, professor, peraí, porque eu acho que eu criei uma linha de raciocínio. Se eu consigo concluir, professor, se eu consigo concluir que a minha expressão traz uma condição, então, com toda certeza, existe o emprego do se então naquela proposição? Com certeza, família, com certeza. E qual é a ideia da simbologia? Família, setinha. Olha que lindo. Apareceu uma setinha, ou seja, surgiu uma setinha. Qual é a ideia? Surgiu uma setinha, a gente está trazendo como informação importante o se então. Isso na forma de simbologia. A setinha B, ou seja, isso representa o quê? O se então. Professor, você pode escrever só um exemplo? Claro que eu posso. Ali em cima, seu professor já escreveu duas proposições com um conectivo importante. Vamos usar o mesmo como referência? Bora, vamos usar o mesmo como referência? Tá aqui, ó. Maria é professora e João é delegado. Seu professor já te deu um exemplo de uma conjunção, de uma proposição unida pela outra com o e. Família, outro exemplo. A gente pode não só utilizar o e, mas ao invés de utilizar o e, família, olha que lindo. Maria é professora e João é delegado. Excelente. Vamos trazer uma outra análise. Maria é professora ou João é delegado. Olha isso, família. Olha que lindo a gente trazendo uma proposição ali ou outra dessa maneira. Família, se então também é importante. Olha que legal. Olha onde é que isso vai aparecer. Olha que lindo. Se Maria é professora... Gente, olha que lindo, cara, isso é muito lindo. Olha, você vendo os conectivos-chave. Se Maria é professora, familiar, então João é delegado. Olha isso, escrevemos a mesma proposição, só que com os conectivos diferentes. Então você já sabe onde é que é o seu foco, você já sabe onde é que é o seu ponto de vista. Pronto, nós já sabemos simbologias, já sabemos elementos importantes. Família, um elemento importante, mas que não tem simbologia e não recebe um nome, mas a gente precisa ficar atento, é o uso do todos. O todos e também o nenhum vão ser, de certa forma, referência para a gente. Então, todos e o nenhum serão também elementos-chave para a gente focar. Então, uma vez que a gente já sabe disso, vamos ficar focado nesse primeiro momento em entender essa ideia
você já sabe o que é uma proposição, já sabe quais são os elementos-chave, então você já sabe que o seu olhar numa prova de raciocínio lógico tem que ser para esses conectivos. Tem que ser o seguinte, família, quando esses caras aparecerem, você sabe que vai rolar alguma coisa. Você sabe que eu vou ter a possibilidade de mudar a ideia que eu estou trabalhando com base nos conectivos, beleza?